Queria dizer a Vossa Excelência, quando tratou do assunto da energia eletrointensiva para a região Nordeste. Ontem, preocupado exatamente com o tempo se esgotando, eu estive com o ministro das Minas e Energia, ao mesmo tempo com o ministro da Casa Civil e com o ministro da Fazenda. E eles reafirmaram que até a próxima semana, meado da próxima semana, estará chegando a esta casa uma medida provisória para tratar do assunto relativo à energia eletrointensiva do Nordeste. Quando Vossa Excelência fez alusão ao meu Estado, se por acaso essa ação não for desenvolvida por esta casa e pelo governo, meu Estado acaba, porque a indústria mais importante da região, no que diz respeito ao plástico, a indústria plástica deste país, está lá em Alagoas, que é a Braskem. Assim como está na Bahia, como está em Sergipe, na Paraíba, enfim, no Nordeste. Esse dado que eu dei, senador Benedito, é exatamente do Estado de Vossa Excelência, 181 milhões mês. Pois é. Você imagine quem é que vai ter condição de sustentar isso. Então, portanto, o Estado de Alagoas perde arrecadação, demissões. E o que eu ouvi hoje à tarde é que o governo, inclusive, poderia fazer todo um esforço para mandar a medida provisória segunda-feira. Esse era o compromisso, a informação que nós tínhamos era que via ontem, aliás, segunda-feira próxima passada. Mas, mais uma vez, nós vamos acreditar na conversa dos três ministros, o ministro das Minas e Energia, o Mercadante e o ministro da Fazenda. Pois bem, senhor presidente. Mas agora de tarde, de noite, eu vou tratar de um assunto que é recorrente neste país. E Vossa Excelência tem sido um dos grandes defensores e cobrador dessa ação do Parlamento brasileiro com relação ao Pacto Federativo. Recentemente houve um encontro aqui dos governadores do Brasil. Hoje, o presidente da Casa recebeu os prefeitos das grandes cidades e das capitais para exatamente tratar deste tema, uma vez que os municípios brasileiros são aqueles que mais sofrem as dificuldades na atual conjuntura política, econômica e social do país. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, por ocasião da visita dos prefeitos a esta casa na manhã de hoje, quero manifestar uma vez mais o meu apoio à maior participação federativa do município. A revisão do Pacto Federativo passa necessariamente por conceder maior autonomia aos entes municipais, já que é no âmbito subnacional que a política se cria. Nas questões de necessidades imediatas, os prefeitos e os vereadores são os primeiros a serem cobrados pelo cidadão, mas as respostas que eles podem dar a essas reivindicações se esbarram nos limites constitucionais do Pacto Federativo. A divisão constitucional das atribuições é demasiadamente centralizadora e precisa ser reformada. Quando, da Assembleia Constituinte, em 1988, foram adotadas ações na busca de um federalismo equilibrado, com os poderes bem distribuídos. Naquela ocasião, consagramos textualmente a autonomia dos entes federados, mas não avançamos. Como poderíamos ter avançado? Na distribuição de poderes até pelo momento histórico que vivíamos. Era um momento de redemocratização, com a consolidação da unidade do país em busca de novos objetivos. Não podemos negar que a qualidade das instituições avançou, mas nos últimos anos, a partir das conquistas constitucionais consolidadas desde então. Contudo, senhor presidente, após quase 3 décadas da promulgação da Constituição, as questões fundamentais do Pacto Federativo precisam ser revistas. As normas jurídicas precisam ser reformuladas para incluir um campo maior de atuação dos estados e dos municípios. Nos dias de hoje, tornou-se evidente
que a competência legislativa residual dos vereadores e dos deputados estaduais é, na prática, menor do que deveria ser. As atribuições dos prefeitos também são menores do que deveriam ser, sobretudo pela concentração de recursos no governo federal. A Constituição trata de modo exaustivo os temas sujeitos à atuação da União, concentra as competências e deixa praticamente esgotado o leque de assuntos jurídicos que poderiam ser tratados pelos entes federados no âmbito estadual e municipal e coloca muitos limites de ações dos prefeitos, bem como destina poucos recursos para os municípios. Quando fui presidente da Câmara Municipal de Maceió, isso já faz mais de 30 anos, percebi dificuldade que é para os municípios elaborarem leis que atendam às necessidades locais. Depois, como presidente da Assembleia Legislativa do meu estado, meu querido estado de Alagoas, tive a confirmação de que os parâmetros também são muito restritos para a atuação dos deputados estaduais. No âmbito nacional, a liberdade para legislar é ampla e deve continuar assim, porque representamos o país em sua integralidade. Mas a nossa competência pode ser ampla, sem que a do município seja tão restrita. Em razão da experiência de ter participado diretamente da política em cada um dos ambientes federativos, passei a sustentar, de modo ainda mais enfático, que a política dos municípios merece mais espaço. A vida acontece nas cidades e não nos gabinetes em Brasília, mas o governo federal tem uma tendência de querer centralizar a política. E isso não é prudente, porque compromete a qualidade de nossos serviços públicos. O modelo de gestão pública centralizado não é eficiente. As questões, para serem tratadas com mais dinamismo, precisam ser delegadas. Essa característica é fundamental a qualquer processo de gestão moderna. Por esse motivo, considero que a boa parte da letargia em solução dos problemas e da dificuldade em prestar serviços de melhor qualidade à população deve-se à concentração de poder. O atual modelo se provou obsoleto, não serve ao encontro ao contexto contemporâneo, em que o público exige respostas rápidas, eficientes a seus problemas. Bem exemplificativo dessa questão é o estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, realizado em 30 países, no qual se constatou que o Brasil dá a pior contrapartida pelos impostos pagos. Dos 30 países avaliados, o nosso é o que oferece a pior qualidade em serviços públicos. E, para agravar, estamos entre os países em que se pagam os maiores e os mais altos impostos do mundo. Os Estados Unidos e a Suíça arrecadam proporcionalmente menos impostos que o Brasil, enquanto que os norte-americanos arrecadam 27% e os suíços 29% do PIB. O Brasil consome 36% do produto interno bruto em carga tributária. Pagamos, portanto, 7 pontos percentuais a mais que os suíços por serviço de qualidade muito inferior. Por tudo isso é que temos visto um brasileiro cansado de pagar caro por um retorno de baixa qualidade. E essa foi a principal razão por que saiu às ruas para se manifestar. Nossa carga tributária é uma das mais altas do mundo. O nosso serviço ainda são de má qualidade. E como cobrar mais responsabilidade dos administradores, mais próximo do contribuinte? Se é nas prefeituras que os problemas de caixa são mais sérios. Uma das questões mais graves é o fluxo financeiro dos municípios e dos estados. Os prefeitos enfrentam problemas de oscilação de arrecadação e cortes orçamentários numa amplitude mais acentuada do que o governo federal.
Imaginem uma prefeitura que depende do fundo de participação do município para honrar a folha de pagamento e gastos de custeio. Temos centenas de municípios que, por serem de pequeno porte, estão nessa condição. Os atrasos ou os cortes de parte do repasse podem levar essas prefeituras à falência. As secretarias municipais que retêm o custeio para pagar a folha de pagamento. Chegamos a uma situação em que os recursos são mal geridos porque não chegam a seu destinatário. Estamos caminhando para aquilo que alguns formuladores de políticas públicas já alegam há tempo, que o aumento de recursos para a educação ou saúde, quando não chegam de fato ao contribuinte, geram benefícios sem muita importância. A relação entre o aumento das despesas de âmbito nacional com a melhora da qualidade dos serviços oferecidos à população é praticamente nula quando não chega ao destino. Se o dinheiro de novos programas nacionais fosse jogado de um helicóptero, o resultado seria muito semelhante, pois uma parte dele cairia no lugar certo, ou seja, não é o aumento de recursos simplesmente que solucionará a questão, mas o aumento de recursos associado à qualidade do repasse. Há, portanto, meios de garantir que os recursos sejam endereçados ao destinatário, sem desperdício e sem que isso configure um evento de sorte. Este meio é a reforma do Pacto Federativo, via descentralização de recursos, para que o gestor municipal possa colocar em prática as ações de que sua cidade precisa, sem ficar preso a um programa federal, cujo repasse seja previamente definido por quem não conhece a realidade dos municípios. Pois bem, senhor presidente, não é uma questão desse ou daquele governo, é um assunto de Estado, de revisão do sistema federativo, para garantir maior potencial de ação dos gestores públicos conectados com as necessidades locais e que irão, em última análise, elevar substancialmente a qualidade dos serviços públicos prestados. Precisamos redefinir o atual modelo de arrecadação de impostos e dar outro papel à União, que não seja tão centralizador na captação de recursos, enquanto os estados e principalmente os municípios são submetidos à situação de penúria para realizar o pagamento de suas obrigações, em total dependência da redistribuição dos recursos que a União captou. Sem mencionar que as isenções divulgadas pelos ministros como políticas anticíclicas de estímulo à economia revelaram-se ineficazes e tiveram alto custo aos municípios brasileiros. As isenções diminuem a arrecadação e, consequentemente, os repasses do Fundo de Participação do município é a representação fiel do dito popular. Abre aspas, bater continência com o chapéu alheio. Senhoras e senhores senadores, quero também mencionar um estudo da Frente Nacional de Prefeitos, que compulsei recentemente, no qual consta a verificação de que no ano de 2000 até 2013, os municípios aumentaram a sua fatia na arrecadação de 17,93% para 18,41%, o que representou 0,5% de acréscimo na parcela de arrecadação. Mas o que parece um dado bom, na verdade não é, porque a despesa aumentou muito mais do que a receita. A participação do município nas despesas, considerando todos os entes federados, chegou nos 2 dígitos e não parou de crescer. Os municípios eram responsáveis, no ano de 2000, por 7.091% das despesas. E essa participação chegou a 13,72% em 2013. Percebam, portanto, que enquanto a receita do conjunto do município cresceu 0,5 ponto percentual, as despesas municipais aumentaram 5,8%, 8 pontos percentuais, objetivando
objetivamente falando, o desequilíbrio se agravou. Os municípios passaram a ser responsáveis por parcela cada vez maior das despesas e, ao mesmo tempo, obtiveram praticamente os mesmos repasses de arrecadação. Um novo arranjo federativo se impõe. A construção do federalismo no Brasil, destas duas raízes são na história. Nosso federalismo orientou-se no sentido da descentralização. E o que isso quer dizer? Quer dizer que não tivemos um conjunto de unidade federativa, os estados que se uniram para construir uma federação, mas, ao contrário, os estados unitários, que hoje cedendo poder a outras entidades federativas. O problema é que esse processo parou a meio mastro, ficou no meio do caminho. Uma bandeira hasteada a meio mastro não sinaliza bom evento, ao contrário, é sinal de luto. A construção de nosso federalismo está assim, pela metade. O governo central praticamente não cedeu autonomia aos estados e, principalmente, não cedeu autonomia aos municípios. Essa é a maior contradição do nosso sistema, porque a política acontece no âmbito dos municípios. Você não mora no estado, você não mora no país, você mora no município. Quem faz política de gabinete não conhece o Brasil. Temos de ir ao interior do país, para saber do que o povo precisa. Não adianta ficar recebendo visita em sala com ar-condicionado, senador Petecão. Neste ano celebramos 30 anos da redemocratização e parece-me muito oportuna a discussão sobre a reforma do Pacto Federativo, a partir da continuidade do processo de descentralização, competência em direção ao maior protagonismo dos estados e, sobretudo, dos municípios. Se a unidade federativa municipal fosse uma entidade privada, garanto a vossas excelências que praticamente não tínhamos mais nenhuma sobrevivendo, porque todas já tinham sido decretado falência pela incompetência e pela irresponsabilidade no que diz respeito à redistribuição dos recursos para tratar dos assuntos atinentes à vida de cada município e de cada cidadão. Os municípios recebem encargos de toda ordem, recebem aqueles assuntos que só o governo federal diz: nós vamos fazer um convênio, um contrato com o município, para que você possa fazer, por exemplo, uma saúde digna, saúde da família. O município entra com 70%, 80%, o governo federal entra com 20%. Isso realmente enfraquece a capacidade administrativa e a capacidade de gerar melhores dias, que dá dignidade à sua população. Por essa razão, nós daqui do Congresso Nacional, do Senado Federal, deveremos levar isso muito a sério. E vossas excelências, nobre Lindbergh, senador Lindbergh e Walter, Paim, vossas excelências têm sido timoneiros no que diz respeito a fortalecimento da unidade federativa que é o município brasileiro. Se assim não fizermos, logicamente que amanhã, repito, como se nós estivéssemos tratando o assunto de uma empresa privada, a tendência natural é a decretação da falência. Muito obrigado. Benedito, senador Benedito Lira. Presidente, eu queria só registrar aqui. Senador Benedito Lira. Senador Garibaldi ali está pedindo uma parte. Ele é nosso presidente lá, Petecão. Eu não posso fazer isso. Quando chegar na comissão lá, ele corta a minha palavra. Ele não é disso. O senador Petecão tem prioridade, se ele quiser falar. Não, Vossa Excelência tem prioridade. Não é nem pela antiguidade. Vossa Excelência é o nosso Não, mestre. eu quero apenas me congratular com o senador Benedito Lira pelo pronunciamento que ele fez dos mais abrangentes. Eu não sei nem o que destacar, porque tantos foram os assuntos abordados por ele, com proeficiência, com lucidez. Eu quero elogiar o seu pronunciamento e dizer ao senador Benedito Lira, esse alagoano, que realmente eu lamento até que o Senado não tenha hoje, nesse início de noite, não tenha aqui a presença de outros senadores para ouvi-lo. Mas eu ouvi
e conte comigo na luta pela repactuação da federação. Muito obrigado. Muito obrigado ao senador Garibaldi. Ninguém melhor do que Vossa Excelência para conhecer com profundidade a atividade política, administrativa, socioeconômica dos municípios brasileiros. Por isso, queria agradecer a Vossa Excelência por esse gesto de grandeza. Vossa Excelência tem sido sempre essa figura extraordinária. É um exemplo para nós e um professor de todos nós. Eu lhe agradeço, sinceramente. Presidente, senador Benedito, se o senhor me permite, 30 segundos. Eu acompanhei atentamente o seu pronunciamento e, neste final de semana, nós tivemos uma atividade lá no nosso estado, onde reunimos um grande número de vereadores e foi criada a Associação das Câmaras Municipais. E quero dizer que concordo 100% com Vossa Excelência. As pessoas, os problemas acontecem nos municípios. O vereador é o verdadeiro para-choque, é lá onde chega a demanda, é nos prefeitos que chega a demanda. Então, o senhor está correto. Eu só tenho um trauma na minha carreira política, eu não consegui ser vereador. O senhor foi presidente da Câmara de Vereadores. Eu fui vereador na minha cidade e depois fui presidente da Câmara de Vereadores de Maceió. Eu fui deputado estadual por 3 mandatos, fui presidente da Assembleia do meu estado por 4 mandatos, fui deputado federal, mas não consegui ser vereador. Mas tenho uma irmã que é vereadora da capital e vejo como é que é a vida dela. Esse final de semana, inaugurei uma quadra de grama sintética com o prefeito da nossa capital. E, para mim, é motivo de muita alegria, muita satisfação ver a felicidade das pessoas. Coisas mínimas. Uma verba, um orçamento de 380, 400 mil reais, mas que tem um alcance social muito grande. Então, os prefeitos precisam ter condições melhores. Isso só está correto. Hoje, nessa discussão que nós estamos começando aqui no Senado, eu acho que é a grande oportunidade desta casa aqui fazer a sua parte para que nós possamos dar condições para que esses prefeitos possam dar dignidade à população do seu município. As pessoas moram no município, as pessoas moram nas cidades. Então, queria lhe parabenizar também pelo seu belo pronunciamento. E, presidente, eu queria fazer um pedido aí. Nas 2 votações que teve, eu votei só numa votação. Eu queria justificar meu voto, sim, nas 2 votações, tá? Obrigado, parabéns, Benedito. Muito obrigado, senador Petecão. Vossa Excelência tem sido realmente, pelo que eu tenho acompanhado a sua trajetória nesta casa, um defensor intransigente da vida daqueles que moram no município. E é exatamente lá aonde cada um constrói a sua vida para que ele possa, de lá, se transferir para outros lugares do Brasil, inclusive para esta casa, para poder, então, fazer com que as coisas possam acontecer. E nós vamos ter essa responsabilidade nesta legislatura, porque se assim não fizermos, não merecemos o respeito e o crédito da população brasileira. Muito obrigado.